neste outro sonho de revelação também, em 2022, foi quando, numa madrugada, né, eu estava dormindo, então, a uma certa altura, né, de frente da minha cama, não sei a quantos metros, eu já não conseguia enxergar o teto. O teto é como se o teto desaparecesse e eu enxergava esse ser, né, cobrindo. Ele estava a alguns metros de distância no ar e ele era um ser feio. Eu julgo que ele seja um principado que age, que atua numa grande organização, grande instituição, aliás, que tem os seus ramos, os seus braços. Por exemplo, a ONU, que tem aí os seus braços, né, que tem as suas funcionalidades ali. Unesco, tem a OTAN, que é militar, tem a OMS, que é de saúde, né, tem o Fórum Econômico Mundial e etc. Então eu via ali aquele ser, ele era como, ele tinha um corpo meio que amarronzado, morto, meio que esverdeado, como se fosse um cipó, o corpo dele, aquela coisa, uma coisa assim, sem vida, né? E conforme ele veio se aproximando, ele ficou a uma certa altura, né? Ele tinha muitos tentáculos, ele parecia um ser de outro planeta, um negócio feio e ridículo. E tinha muitos tentáculos, era como se fosse muitos braços dele, né? Era muitos tentáculos. E parecia o rosto, ele tinha uma cabeça, eu via a cabeça dele que parecia de um dinossauro, assim, meio que uma cobra, né? Aqueles dinossauros que tem uma cabeça bem parecido com uma de uma serpente. E, e ele estava a uma certa altura, e conforme ele se aproximava, eu senti um choque no meu corpo, um choque muito grande no meu corpo, e eu não entendi a princípio, né? Aquele choque que eu tive, ele se refletiu na manhã quando eu fui levantar, porque afetou assim que eu pisei os meus pés no chão daquela manhã, né? Depois das visões que eu tive a madrugada toda, eu eu passei mal, né? Como se a força do meu corpo toda saiu por cima da minha cabeça, né? E eu não conseguia me levantar. Eu comecei a ficar frio, a enxergar tudo preto e branco, né? Comecei a dar um mal psicológico, emocional e físico, porque afetou também o meu organismo, o meu corpo físico, e eu fiquei muito mal, né? Era um dia comum, né? Eu estava trabalhando todos os dias comum, estava bem de saúde e normal, e depois dessa visão mudou bastante, né? Eu tive que então ligar para uma familiar minha para me ajudar, e então ali a partir dali eu comecei a tomar remédios para equilibrar a, a minha psique, a minha mente, adequar meu sono e tudo mais, né? Porque realmente eu tive um impacto muito grande no mundo espiritual, e isso afetou muito a minha psique, a minha mente e o meu emocional. Só que ali, enquanto eu estava vendo aquele ser, que logo eu quis confrontar ele, porque eu sabia que era um demônio, uma potestade, eu não sei se era um principado ou se era uma potestade, mas eu sabia que ele estava atuando numa dessas áreas, né, de política, ideológica e etc. Militância, não sei. A partir dali, então eu comecei a ver
algumas personalidades, como aquele rei, né, entre aspas, do Vaticano, né? Eu via ele e algumas coisas que eu a princípio eu não entendi e eu não quero dar importância a isso, vai ficar somente entre eu e Deus, o que eu vi. E então, eu via também, né, aí a princípio eu vi a imagem de um homem que eu não sabia, naquela época eu não conhecia, eu não sabia quem ele era, né? Até então, depois de poucos dias começou a aparecer vídeos a respeito desse homem. Eu comecei então a ficar ali bem interessado em saber quem de fato era aquele homem, que era o líder do Fórum Econômico, né? Que é aí de um dos braços, é o chefe, o líder de lá. Aquele homem que não tem cabelo e etc. Ok. Eu via então aquele homem e do seu lado direito estava, né, um bilionário que eu já citei aí o nome dele, um bilionário por nome aí de Elon, certo? E a partir daí então eu vi algumas coisas, né, que foram combinando, né, em uma série de eventos que foi se desenrolando, né? Por exemplo, eu via, né, que eles dois estavam de certa forma aí no mesmo campo, né, de ajuda, porque um estava à direita do outro, né? E então eu via que aí ouvia um som de rock, era um rock daqueles pesadão. Aí eu ouvi aquele som de rock e esse homem, Elon, né, ele começava a, a sorrir, mas só que então eu percebia que ele então começava a voar. Eu sei que ele não tem esse poder de voar, mas eu observei e entendi no sonho que se referia a um certo domínio, porque o voo ou asas na Bíblia significa respeito, né, de domínio, conquista e etc. E eu observava no sonho que em meio a este som todo, né, que é satânico, o rock, ele sorria. Aí eu começava a entender que algo referente a um poder que ele teria, né, que depois ele então comprar, né, uma das redes sociais, vai mudar o nome dela e tal. A partir dali surgiria talvez notícias, né, aí que inclusive até o dia de hoje, né, o que está acontecendo, por exemplo, com a situação em Israel, né, na nação do lado e etc, e ao redor outras nações que estão sempre lutando contra Israel, todos os dias, né, estão lutando contra Israel. Desde que Israel voltou a ser nação em 1948, os judeus foram congregados a estarem juntos ali, mas só que parece que tem um plano que é para justamente pegar todos ali no momento para tentar exterminar eles todos de uma vez, né? E eu não sou a favor nem de sionismo, nem de conflito, de guerra, nem de nada, né? Mas eu observei que, mediante a essas redes, né, sociais, por exemplo, tem surgido aí uma divisão, tem surgido aí um grande número de pessoas em todo o mundo sendo partidários, né, preferindo um lado a outro, não compreendendo realmente o que Satanás está fazendo com os homens na face da terra, né? E o que está acontecendo é que, infelizmente, em vidas civis, pessoas comuns no meio da sociedade estão sofrendo muito, tanto de um lado como do outro, e também
em outros conflitos, em outras nações que também estão acontecendo de fato coisas semelhantes. E o povo se viu como um trabalhador, pagador dos seus impostos, um homem comum no meio da sociedade, de família e tudo mais, que muitas vezes não tem nada a ver com isso. É justamente a vítima, é justamente o que sofre. São crianças que sofrem, são mulheres, idosos que sofrem. Então isso é totalmente lastimável. E neste sonho eu percebia que, mediante aquele som de rock satânico, aquela coisa horrível que eu via, ali com entendimento eu compreendia que, mediante a, a um poder que surgia ali, juntamente com esses dois homens, a princípio esse homem primeiro que estava aí voando, entre aspas, né, obtendo domínio e tal, acontecia então, mediante a essas redes, até mesmo inteligência artificial e tudo mais, uma grande divisão no meio da sociedade, né? As pessoas estavam sendo manipuladas em grande massa, né? As pessoas estavam tendo as suas próprias opiniões, suas opiniões próprias e baseados em sua própria realidade, né? Naquilo que elas mesmas já por suas crenças ou por suas próprias convicções pessoais, né, estavam favorecendo a um lado do que a outro lado, ou sendo mais partidárias e etc. Então, a partir daí eu já comentei isso com praticamente as mesmas palavras, isso já anos antes, em vídeos como eu gravei, né? E que eu tributo isso não a mim, não à minha capacidade de pensar, não à minha capacidade de desenvolver alguma coisa, mas ao dom de Deus, ao dom de Deus, que Deus é quem nos faz saber as coisas. Então eu tributo a Ele a toda a importância disso, porque Deus ele tem a presciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas antes e ele nos notifica. E quem sou eu? Não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente quero compartilhar aquilo que eu soube e eu vi e eu também muitas das vezes senti. E eu gostaria de estar compartilhando para aumentar a fé e a edificação, porque embora tudo isso, acredito que de certa forma edifique, porque eu não sou melhor do que ninguém e Deus também pode fazer muitos saber. E muito mais além disso, né, conforme está escrito, que aquele que honra, né, a alguém do dom divino, né, obtém a honra, né, da forma que Deus ele quer honrar também. Então, para tudo há uma retribuição. Eu não estou aqui pedindo crédito para minha pessoa, para meu nome, isso tudo é vão, é vaidade. Minha vida é inútil. Mas eu tributo e eu honro, eu dou peso, substância, né, ao dom de Deus. Ou seja, eu convivi, eu nasci praticamente no ministério onde que os dons de Deus eles são verídicos. Eu sou prova, testemunho disso na minha vida em milhares de coisas. Eu já vi mortos ressuscitar, eu já vi pessoas realmente paraplégicas andar. Eu já fui testemunha de cura pessoal minha. Eu já senti coisas tremendas no mesmo instante que alguém estava falando que Deus estava me curando, eu estava sentindo a cura divina de Deus no meu corpo, no mesmo instante, no mesmo local. Tipo, muitas coisas, muitas verdades dentro do ministério, né? E dentro, claro, do corpo espiritual de Cristo Jesus. Porque se não for no corpo espiritual de Cristo Jesus, se não for na igreja espiritual de Cristo Jesus, não adianta. É simplesmente religião. Simplesmente uma instituição religiosa comum, como milhares que existem. Então eu dou honra, eu tributo a Deus honra por aquilo que ele faz, independentemente, né, de eu não ser uma pessoa visível. Isso para mim pouco importa, isso não significa nada. O que importa
é que o nome do Senhor seja conhecido, o caráter de Cristo, né, quem é Cristo, o que ele faz, né, como ele faz e qual o porquê dos propósitos dele assim fazer e fazer nós saber. Então eu via essas coisas acontecendo e o desenrolar disso, talvez eu possa até esquecer de alguns detalhes. Eu via então num ambiente onde que eu julgo que existia árabes e persas. Eu não pude ver o rosto deles, mas eu sabia, eu tenho consciência, entendimento que aqueles homens naquele ambiente, né, não era um ambiente assim de salas, de poltronas aconchegantes, né, de mesas enormes, né, da onde que vão sentar primeiros ministros de várias nações e tudo mais. Não, ali eram feitos em lugares assim, parece que eram lugares pobres, lugares assim, nos lugares mais longínquos do mundo, né, como se fosse nos países do Oriente Médio mesmo. Eu via ali homens, né, tonalidade de pele, eu sabia que a tonalidade de pele deles, eu não via o rosto, eu não sabia como é que eram os olhos e tudo mais, mas eu sabia que eles eram barbudos e que a tonalidade de peles deles era parda, né? E eu sabia de certa forma que era como se fosse iranianos, persas e árabes. E ali existia uma outra pessoa. E aquela outra pessoa estava numa mesa perante eles. E eu não conseguia ver o rosto de ninguém. Mas isso daí eram visões que aconteceu no mesmo dia do sonho de revelação que eu tive. Justamente após, né, essa situação que eu falei do homem que saiu voando lá num som, né, de rock, né, satânico terrível. Então aquele homem era posto naquela mesa com aqueles homens conversando e ali havia uma intimidação. Aqueles homens, né, eles intimidavam aquele homem de alguma forma. Eu não sei se era para cumprir alguma agenda ou fazer alguma coisa, ou eles pegavam aquele homem ali, né, e eu percebia que eles então decepavam o dedo, né, eles decepavam um dedo da mão dele. Quando eles decepavam aquele dedo daquela mão daquele homem, a princípio eu não compreendi, né, do que se tratava, né, eu simplesmente comentei isso, num vídeo. Isso tem mais de um ano, acredito que tem mais de um ano que está no canal, com certeza tem mais de um ano. E recentemente, há poucos meses atrás, justamente o primeiro-ministro, né, o príncipe de Andorra, o primeiro-ministro da França, ele também recebeu, né, um dedo humano, né, ele recebeu aí numa carta um dedo humano. Isso foi noticiado. Isso foi muito estranho, né, ao meu ver, porque ele também estava sendo convocado ali pelos iranianos, né, para tratar de um acordo, né, de paz ali e para trazer discurso a respeito da Palestina. Não estou falando que alguém aqui seja o pseudo Cristo ou quem quer que seja, né? Eu tenho uma visão muito diferente, biblicamente, né, de quem que seja, né, a besta, né, tem a confederação de 10 nações, que são os 10 chifres, tem as cabeças dela à parte, né, que não são mais impérios históricos, né, mas de certa forma são cabeças, né, que dominam o mundo aí por intermédio da mesma forma que foi herdado, né, foi deixado daqueles impérios anteriores, já que eles não mais existem, ou seja, a forma de leis, por exemplo, do Império Romano, né,
a Constituição, o formato de Constituição e tal, e também a questão da cultura greco-romana, por exemplo, quando se fundiu, né, ali no livro de Daniel, no capítulo de número 2, que fala daquela estátua, né, da onde que as coxas, né, elas são de bronze e quando metade das coxas para baixo já são ferro, que ali é uma união entre o Império Grego e o Império Romano. O Império Romano acaba de certa forma fazendo parte de tudo isso, né? Quando nós vemos também aí a cultura greco-romana de certa forma, o que também aí no livro de Daniel, quando fala daquela árvore babilônica que representava o domínio de Nabucodonosor, quando o anjo passa a espada nela e deixa ela com o tronco apenas, onde que no tronco é posto cinta de bronze e de ferro, né? E ela permanece ainda com as suas raízes babilônicas, ou seja, de certa forma ainda ela vai continuar crescendo no momento certo, né? A partir do mesmo Império Babilônico, vamos assim dizer, mas que tem algo ali que está, né, com a cinta, né, a cinta de bronze, a cinta de ferro, representa justamente ali os dois metais, né, o bronze e o ferro, que representa o Império Grego e o Império Romano. Então, isso tem tudo a ver também aí com quando é representado nos animais de Apocalipse 13, que é a fundição, né? Não são exatamente os mesmos impérios de Daniel, capítulo 7, que emergem do mar, que são separados, mas é uma fundição profética daqueles mesmos impérios, né? Mas agora não vindo da mesma região geográfica, mas de forma mundial, né? Por um viés não territorial, de exércitos, como era o Império Egípcio, Assírio, Babilônico e por aí se vai. Mas, né, a herança daquilo que aqueles impérios deixaram, né, ou seja, os mesmos principados que dominam regiões celestiais, dominando áreas, né, controlando as pessoas mediante cultura, mediante o ensino, né, daquelas regiões na questão de leis, de uma constituição, de como é que se comportavam um senado, por exemplo, de como é que se comportavam os governadores e etc., né? A política, né, grega, de como é que os gregos faziam uma militância, os persas faziam, né, no seu império bélico para invadir e conquistar outras nações e por aí se vai. Então eu acredito que é dessa forma que surge no livro do Apocalipse, né? Não são impérios que retornam, mas que é uma herança, né, que é deixada desses impérios anteriores que não mais existem, mas que isso de certa forma toma posse de várias regiões do mundo inteiro, né, tendo como os 7 chifres, os 10 chifres, aliás, né, na besta, que aí representa uma coalizão militar, né, de nações aí contra os seguidores do Cordeiro e o Cordeiro, né? Até então, quando surge após isso o Anticristo, que é o oitavo rei, né? Que esses 10 liderados aí vão dar o poder a esse oitavo rei, que representaria então o, o rei de todo o império, né? Que é realmente o Anticristo. Então, é isso. E tem outra visão também, né? Que tem a besta da terra. E são outras informações também. Então há aí às vezes uma confusão, né? Que as pessoas dizem que o anticristo
é o mesmo, né, que é o falso profeta que vai estar dentro do templo e vai fazer sinais e prodígios, né, e vai estar no lugar santo, né, aí as pessoas não sabem se é o anticristo, se é o falso profeta, né, e o porquê que a besta da terra tem 2 chifres, e, e fazem uma confusão muito grande, né? Dizem que Apocalipse é segundo Tessalonicenses 2, fala do iníquo, do homem sem lei que é o anticristo, mas que ele faz sinais e prodígios de mentira, e isso significa que ele também é o próprio falso profeta que faz sinais, como até mesmo fogo cair do céu na presença dos homens e engana o mundo com os sinais que lhe foi permitido, né, ter, para que enganassem os homens na terra, para que eles também adorassem a imagem da besta e tivessem a marca da besta. Então existe aí algo a ser estudado quando nós vemos que a Mashiach para os judeus, ungido para os judeus, tem tanto a ver com Cristo, né? Tem tanto a ver com um rei político, como também tem a ver com um sacerdote, né? E também tem tudo a ver também com um profeta. Então, quando fala de o falso profeta, nós já sabe que é a respeito de um falso profeta de fato, que não é um político. Mas quando nós vemos que existe aí a questão de Messias, né, anticristo, nós vemos que é separado. Por quê? Porque ele não é religioso a princípio, ele não é político. Ele é político, quer dizer, ele não é religioso nesse sentido, né? Tanto que ah, creio que Deus ele já trouxe o Cristo, Jesus, né, nesse sentido de tanto ele ser Mashiach, como ele ser sumo sacerdote, ele ser rei, ele ser profeta ao mesmo tempo, já para não dar nenhuma dúvida, né, para os judeus que estudarem e acreditarem na pessoa de Cristo, né, porque Satanás, ele tentando imitar, ele não vai conseguir fazer com que o anticristo seja também um falso profeta, né? O anticristo seja também um sacerdote. Ele não vai conseguir fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, é algo aí a se ver, a se pensar, né? Então, esse é um outro sonho que tive de 2022, né? E não só terminou aí, né, como eu terminei de falar a respeito do homem lá que perdeu o dedo, que era intimidado de certa forma, arrancava um dedo dele, né? E então não soube o que sucedia a partir dali. Só depois, né, que eu fui entender, no outro ano, 2023, se não me falha a memória. Eu fui entender melhor. E uma outra hora também, né, eu vi uma situação que eu também já comentei, né, a respeito de um homem que eu julgo ser, né, dentro desse sonho de revelação, o real anticristo final, né, que ele tinha, ou seja, haveria de acontecer muitas personalidades estarem atuando no mundo e até que então, no desdobramento, no desenrolar dos eventos, surgisse esses 2 personagens que eu vi no final, que foi um homem com uma aparência, os dois, né, na verdade, os dois pareciam árabes, mas um me parecia que parecia ter mais um fenótipo judeu, mas só que as vestes deles eram não parecia do luxo de hoje, desse século, como nós estamos vendo,
Era como se fosse dos lugares mais pobres do Oriente Médio ali, né? Ou parece que havia acontecido muitos conflitos e guerras no mundo, danificado tecnologia e tudo mais, para eles terem aquela aparência que eles tinham ali quando eu estava vendo. Porque eu via ali a aparência de um era que eu julgo como se fosse não sei se ele era um judeu árabe, né, de uma nacionalidade síria, ou se ele era judeu, ao meu ver, ele parecia ser, né, mas ele não tinha nenhuma aparência dos judeus comumente sim de hoje, né, que tem uma diferença entre judeu e árabe, até mesmo no fenótipo, na aparência, e isso eu não falo simplesmente da roupa. E aquele outro que eu havia visto, eu não via o rosto dele, eu via do queixo, que tinha uma barba preta, né, para baixo. Então eu via que o seu corpo ele parecia um pouco robusto, né, ele tinha vestes longas, como um vestido, né, longo, grande, e ele então exigia a adoração, prostração, né, e acontecia torturas ali, né, e tudo mais. E o anterior, o que tinha um fenótipo, não sei se ele era judeu, não sei, ele apontava para aquele outro, né, como que as pessoas tinham que prestar reverência, adoração, tinham que se prostrar perante ele, né? E algumas coisas acontecia, como também intimidação, né, como se descobrissem coisas pessoais da pessoa em questão e a pessoa, né, tinha que preferir, né, pela sua vida adorar aquela pessoa que estava sendo apontada por aquele homem que estava junto, ou então havia torturas, muita tortura. Então, estes eu julgo que sejam os últimos, os finais. Só que eu vou contar isto algo à parte, né? Eu tenho aí. É que eu não posso citar o nome das pessoas, mas de certa forma elas parecem pelo físico, né? De certa forma parecem pelo físico, mas eu não vi o rosto. Então eu não posso julgar, não posso, senão vai ficar uma coisa muito estranha, né? Julgar alguém. Mas pelo estudo que eu tenho feito, me parece que o anticristo, né, ou o príncipe que há de vir, como está escrito no livro de Daniel e tudo mais, as pessoas fazem muita confusão, né, com Gog, que faz muita confusão, né, com alguma outra personalidade escatológica, né, porque tem líderes da besta da terra, né, representados nos 10 chifres e naquele que nós chamamos de o anticristo, que seria um chifre que sobe depois, como também personalidades da besta da terra, né, da besta do mar. Tem algumas personalidades e na besta da terra também tem outras personalidades. E o que eu acredito que realmente o anticristo ele vai aparecer realmente, o aparecimento físico, visível, né, que ele vai demonstrar ser quem de fato ele é, até então, quando houver quebrado o acordo, né? Ou seja, quem faz o acordo, ao meu ver, é uma outra pessoa, né? É o anticristo escatológico do da besta do mar, né? Que ali em meio a convulsões de guerras
meridionais, ou seja, do mar Mediterrâneo, daquela região, quando começa a acontecer conflitos e confusões ali entre grupos e nações, etc. Até porque tem anjos nos quatro cantos da terra, né, contendo os ventos para que não ocorra guerras, como está escrito em Apocalipse 7, que é justamente esses ventos que são segurados, representados, né, na abertura dos quatro primeiros selos do livro de Apocalipse, capítulo de número 6, quando fala daqueles cavalos, né, que tem as suas cores e os seus cavaleiros, quando também no livro de Zacarias é mencionado que eles são espíritos vindos da parte de Deus, ou seja, que eles são ali permitidos por Deus, né, a um tempo determinado vir e percorrer sobre a face da terra. Então está escrito que no livro de Zacarias 1, né, ele age em determinada região geográfica do Oriente Médio, por exemplo, esse foi para a terra da Babilônia, aí fala, né, que ele é baio, que ele tem uma cor específica, que ele age de uma forma diferente ali, e então isso acontece uma série de eventos no Oriente Médio, ou seja, nas regiões justamente do mar Mediterrâneo, da onde que Daniel viu aqueles animais, ou seja, aqueles impérios históricos surgirem. E isto vai acontecer novamente, mas de uma forma um pouco diferente, como nós conhecemos, estudamos hoje. Então, a Bíblia ela fala ali daqueles quatro cavalos com os seus cavaleiros, né, que são estes espíritos que Deus ele permite que causem convulsões sociais no meio da humanidade, que causem guerras, né, e fome, pestes e mortandade. Então, tem essas situações acontecendo ali. Talvez eu esteja um pouco meio perdido aqui no estudo. Estou bem cansado, já são 3h20 da manhã. Eu gostaria de estar compartilhando este comentário com vocês deste sonho que tive e então interpreto segundo também o conhecimento que me foi dado. E eu acredito que esse outro personagem que eu vou comentar, que ele seja realmente o anticristo visível do acordo, porque ele faz o acordo, entra, né, na semana escatológica, que nós conhecemos, que são a semana de 7 anos, que isso é futuro, nós não sabemos quando, somente quando a igreja for arrebatada, ao meu ver, mas que ele, de certa forma, esses homens já estão atuando, de certa forma, no meio da sociedade, incutindo cultura, fazendo aí o seu aparecimento de certa forma, mas que vai ficar muito claro, ao meu ver, esse homem que eu vi o aspecto dele, né, eu via ele, 2 vezes me apareceu ele com aspecto de um político, ele vinha com a diplomacia, eu não vi o rosto dele também, né, eu via que ele tinha uma postura muito contundente, ele era um homem assim muito firme, né? E ele exalava muita tranquilidade, até demais, só que era uma frieza, era de muita frieza que ele tinha, porque ele não tinha o amor de Deus ao meu ver, e eu sentia isso. Então, ele de certa forma, ele vai fazer um acordo com Israel, vai fazer um acordo com
algumas nações, vai entrar com a diplomacia com certeza, com respeito até mesmo a um lado do povo judeu que quer o templo em Jerusalém, né? No monte do templo, da onde que o primeiro e o segundo templo foi construído, e eles têm a planta do terceiro templo, inclusive, que é o que está escrito, né, em Ezequiel. Não sei se eles vão conseguir construir da mesma forma, né, que é descrito no livro de Ezequiel. Talvez, não sei, mas que ele será construído, porque isso a Bíblia ela profetiza que isso vai acontecer. Então eu via esse homem, ele tinha um aspecto, né, a aparência dele, eu via um pouco do lábio superior dele para baixo do corpo dele, né? Eu via ele de terno com os ombros retos, né? Ele não tinha aqueles ombros meio encurvado para frente ou para baixo, né? Ele era um homem que tinha uma postura firme, né? Aquele homem com o peito estufado, né? Cabeça erguida e tonalidade de pele branca, mas não muito branco, né? Ele não era assim, ele tinha barba, inclusive eu via a barba dele, a barba castanha escura, quase preta, né? Mas era castanha escura e não era uma barba mal feita, era uma barba muito bem feita, muito bem detalhada, assim, fechada totalmente, barba e bigode totalmente assim, bem, muito bem feito. Parecia até que a pele dele era muito limpa, né? Ele parecia ser jovem, bem jovem, talvez aí entre os seus 30 e pouco, talvez a 40 e poucos anos, porque hoje em dia as pessoas, né, 40 e poucos anos têm até aparência de jovem também. Mas ele tinha um aspecto jovem, né, ainda, e eu vi isso em duas visões, é o mesmo homem, foi incrível. Mas eu não conseguia ver o rosto dele do nariz para cima, eu não conseguia ver quem era de fato esse homem. Mas eu sei que ele é o Soten Mashiach, né? Soten HaMashiach, que é o opositor, né? O adversário ao Cristo, o adversário ao Messias. Então, a partir dessa aliança, né, quando se desenrolasse os eventos do Apocalipse, né, que aí então emergisse, né, a, a besta do mar de verdade com os seus 10 chifres e tudo mais, e ali essa confederação de nações e um mundo aí lutando contra a Bíblia, contra Cristo Jesus, né, no sentido de palavras e tudo mais, e de constituição de uma lei, de culturas, como já está acontecendo hoje no mundo, né, e eles já perderam essa guerra já, desde que iniciaram, só que ali era uma guerra declarada, mostrada de fato, né, mundial. E então, por outro lado, está sendo criado uma religião à parte, né? Está sendo criado um novo religare, uma forma de se religar com a sua própria espiritualidade, com o seu próprio Deus. Você faz o que você quiser, tal, você tem que ser respeitado, inclusive outras religiões também, independentemente, tem que ser respeitadas e tal, sem intolerância, entre aspas, religiosa, fecha aspas, e, né, não pregação de ódio e etc tal. Então todos esses discursos já estão sendo montados, né? Então de certa forma existe aí a política de um lado do mundo e do outro lado uma religião nova sendo criada. As duas estão apartando as pessoas de Deus de verdade, da pessoa de Cristo Jesus de verdade, até um ponto em que a religião, esta religião que vai sendo criada, ela vai ter tudo a ver com o que vai
ser estabelecido no templo que vai ser construído. E esta religião vai apontar lá na frente para a política mundial dessa época, como que a política, aquele político, aquele estadista, aquele homem, ele deve ser, né, o homem que deve ser visto, né, como o Deus desse século, né? É o homem que deve ser venerado, respeitado, obedecido, adorado e ter aí a sua marca, né, que é a marca da besta. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Aquele dilema de dividir para conquistar, né? Então esse é meu ponto de vista, que quando o templo estiver estabelecido, aí da besta da terra que surge o anticristo e o falso profeta, né? No meu ponto de vista, realmente ali, que quando depois dos 3 anos e meio que foi estabelecido já estiver dentro do templo ali, aí ele entra em Israel, no templo, e estabelece ali a, a sua imagem, né, e exige adoração. Até então, né, os judeus vão estar sendo ministrados pelas duas testemunhas, pelos dois profetas, para fugir de Jerusalém para os montes e para fugir da cidade de Jerusalém, sair do país e para os lugares para onde que Deus estará dando orientação para eles, e para alguns desertos, caminhos ermos de alguns lugares, montes e etc. Isso está escrito na Bíblia. Então eles vão fugir porque vai acontecer um massacre muito grande a princípio, muito grande, não só em Israel. Isso vai motivar o mundo, a política dos países a fazer isso também contra os judeus. Então vai ter algo muito horrível acontecendo, muito pior do que aconteceu na época do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial de Hitler. E livro de Zacarias capítulo 13, versículo 8 fala disso no mundo, e todos aqueles também que estiverem defendendo Israel, defendendo o povo judeu, defendendo a justiça de Deus, guardando os mandamentos do Senhor Jesus e o testemunho de Jesus, porque Jesus ele veio dar testemunho dos mandamentos de Deus. Então, quem defende também Jesus também não vai ser bem visto, né, pelo regime, o governo do anticristo e do falso profeta. Então, tudo isso, mas debaixo disso vai estar caindo os juízos de Deus sobre os perseguidores, vai estar caindo a chagas mortais, úlceras, né, furúnculos, coisas terríveis nos corpos das pessoas. As pessoas vão almejar, desejar ardentemente morrer e não vão conseguir morrer. Nessa época, gafanhotos não vão encontrar ervas da terra para se alimentar e vão morder os homens que não têm a marca de Deus. E as pessoas não vão morrer, as pessoas vão sentir as picadas como de escorpiões no seu corpo. Elas não vão morrer, as pessoas vão estar secas, esqueléticas, sem ter o que comer na terra, muitas vezes, e não vão morrer. As pessoas não vão ter água direito para beber. As pessoas vão estar debaixo de sol escaldante, que causa câncer, úlceras malignas, e não vão morrer. As pessoas vai estar um inferno aqui na terra, né? Não vão ter paz, não vão ter sossego, e depois que morrerem, se tiverem a marca ainda, vão direto, né, pro lago de fogo, ou seja, julgadas eternamente na condenação eterna, que Deus e Jesus vai mandar elas para essa condenação. Então, valerá e vale a pena
procurar, buscar a Deus por gratidão, porque tudo Ele já fez. Basta o ser humano agradecer, agarrar com as mãos e fazer o possível para não vacilar, não cair, não perder intimidade com Deus, não perder a sua eternidade. Então, vale a pena, vai valer a pena você ser fiel, você procurar obedecer a Deus e tudo isso por gratidão, nada por uma recompensa, porque o que Ele já fez, Ele já fez. Não adianta querer mais, porque Deus Ele já fez tudo. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o que Ele já fez, Ele já fez. De bom, até demais. Então, basta simplesmente servir por amor e gratidão. Então é isso. Deus abençoe. Esta batalha, esta guerra já está vencida pelo povo de Deus, pelos seguidores de Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.